Olá a todos, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu quero começar com uma pergunta e quero que você responda com honestidade, só para você mesmo. Quantas vezes hoje, só hoje, uma voz dentro da sua cabeça disse que você não é bom o suficiente, que você vai fracassar, que as pessoas ao seu redor são melhores do que você? Se você respondeu nenhuma vez, parabéns, você é a exceção. Mas se você respondeu algumas vezes, ou se você nem conseguiu contar, então essa palestra foi feita para você. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. O maior inimigo da sua vida não mora lá fora. Não é o seu chefe, não é a economia, não é a sua família. O maior inimigo da sua vida mora aqui dentro, na sua própria mente. E hoje, nos próximos minutos, eu vou te mostrar como parar de ser prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Não com teoria bonita, não com frases de calendário, com um método real que você vai poder aplicar ainda hoje. Vamos falar sobre o problema de verdade. A mente humana processa em média 60 mil pensamentos por dia. 60 mil. E pesquisas mostram que, para a maioria das pessoas, até 80% desses pensamentos são negativos. E pior ainda, são repetitivos. São os mesmos pensamentos de ontem, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, o mesmo ciclo. Sabe o que isso significa? Significa que a maioria das pessoas acorda todo dia e vai direto para o mesmo tribunal interno, onde elas são sempre o réu, o juiz, e já sabem a sentença antes mesmo do julgamento começar. E o problema não é ter pensamentos negativos. Isso é humano, isso é biológico. O nosso cérebro foi programado para detectar ameaças. Foi assim que a nossa espécie sobreviveu por milhares de anos. O problema é acreditar em tudo que a sua mente te diz. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa acreditar em cada pensamento que passa pela sua cabeça. E aqui está a virada de chave que vai mudar tudo para você. A maioria das pessoas trata os pensamentos como se fossem fatos, como se tudo que a mente produz fosse verdade absoluta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse num avião e alguém do seu lado dissesse que o avião vai cair, você ia abrir a porta e pular? Não, porque você sabe distinguir uma voz histérica de uma realidade concreta. A questão é, por que você não faz o mesmo com a sua própria mente? Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, psiquiatra austríaco, passou pelos campos de concentração nazistas. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. E dentro daquele horror, ele descobriu algo que mudou a psicologia humana para sempre. Ele disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que está a nossa liberdade. Nesse espaço mora o seu poder. Você não controla o pensamento que aparece, mas você controla o que faz com ele. Deixa eu te contar uma história rápida. Existe um médico chamado Aaron Beck, considerado o pai da terapia cognitivo-comportamental. Nos anos 60, ele começou a perceber algo nos seus pacientes deprimidos. Todos eles tinham uma coisa em comum. Não era a situação de vida deles que os destruía. Era a interpretação que eles faziam da situação. Dois homens perdem o emprego no mesmo dia. Um pensa, isso é uma oportunidade de recomeçar. O outro pensa, eu sou um fracasso, nunca vou conseguir nada. A situação é idêntica, o pensamento, completamente diferente. E o pensamento determina a emoção determina a ação determina o resultado. Ou seja, controlar o pensamento não é um exercício espiritual, é uma competência, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser treinada. Então vou te dar os 3 passos, simples, diretos, aplicáveis. O primeiro passo é observar sem julgar. Quando um pensamento negativo aparecer, não lute contra ele. Não tente suprimi-lo, só observe. Diga mentalmente: interessante, minha mente está me dizendo que vou falhar. Você não é o pensamento, você é quem observa o pensamento. Essa distância, por menor que seja, já muda tudo. O segundo passo é questionar. Pegue aquele pensamento e faça 3 perguntas simples. Isso é um fato ou é uma interpretação? Qual é a evidência real disso? E se eu estivesse errado, o que seria verdade? O pensamento negativo vive da certeza. Quando você questiona, você tira o poder dele. O terceiro passo é redirecionar. Não adianta só remover o pensamento ruim.
você precisa substituir. Não com positividade falsa, não com vai dar tudo certo sem fundamento, mas com uma pergunta mais útil. Em vez de por que isso sempre acontece comigo? Pergunte: o que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Essa troca simples, de uma pergunta para outra, muda o circuito inteiro do seu cérebro. E eu quero encerrar com isso. Você não escolheu os pensamentos que te programaram na infância. Você não escolheu os medos que foram plantados em você. Mas a partir de agora, você tem escolha. Você tem consciência. E consciência é poder. A mente descontrolada é uma prisão sem grades. Você nem percebe que está preso, porque a porta foi construída por dentro. E a chave sempre esteve na sua mão. Não espere sentir vontade de mudar. Não espere o momento certo. Não espere parar de ter medo. Comece agora, com um único pensamento questionado, um único momento de pausa, um único será que isso é verdade? Porque é nesse momento que começa a sua liberdade. Muito obrigado a todos. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você saiu daqui com algo novo, eu te convido a se inscrever no canal. Todo dia tem conteúdo como esse, sobre mentalidade, alta performance e desenvolvimento humano. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.